Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento na fase, né, da adolescência. Só que para a gente entender um pouquinho como funciona esse processo, nós vamos focar bastante na questão da inteligência, porque esse processo, né, de desenvolvimento na fase da puberdade, de todas as transformações que ocorrem físicas, né, químicas, biológicas, com a criança que está saindo da fase infantil, passando por essa fase de adolescência para entrar na fase adulta. Então, falar da inteligência neste processo é fundamental para entender como funciona. Então, Piaget nos diz o seguinte: se a inteligência, como instrumento de adaptação, é pensada em termos de equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, o resultado disso é o conhecimento, meio que possui a mente humana para se adaptar. Assim, se o sujeito constitui o objeto, ele se constitui ao se reconstruir de volta. Ou seja, a criança, como a gente está vendo desde o início, desde pequenininha, ela tem um processo de assimilação muito grande, ela absorve muito bem, né, as coisas. E quando isso vai se fortalecendo e chega nessa fase da adolescência, isso se torna muito mais concreto, muito mais firme, muito mais eficaz, porque ele já veio trazendo bagagens desde pequeno, então isso se torna mais fortalecido nessa fase. E aí, o que é inteligência? O que é ser inteligente? É a capacidade que tem de conhecer, compreender, aprender, resolver novos problemas e conflitos e adaptar-se a novas situações. Isso é ser inteligente, é você aprender algo, absorver uma informação e saber como utilizar essa informação, saber como colocar essa informação em prática. Não adianta você receber uma informação que ela não vai ter utilidade nenhuma para você. Então, esse processo da inteligência, do desenvolvimento da inteligência, ele é para isso. Você recebe uma informação e você sabe onde, como aplicar aquilo. Tem algum problema, você vai pensar, falar, oxa, tem uma saída mais ou menos dessa maneira, então eu posso adaptar essa outra saída para esse problema, para essa situação. Então, é você ter o prévio conhecimento e saber como fazer, como agir. Existem as múltiplas inteligências, que teve uma outra situação que já foi abordada aqui, em que a gente falou especificamente de cada um. Então, hoje eu não vou entrar nelas novamente, só para relembrá-las. São as múltiplas inteligências, elas têm uma variação em alguns descritos, entre 9 e 7 dessas múltiplas inteligências. Mas eu vou estar falando das 9, que são o valor total, né? Então, tem algumas que ainda estão sendo meio que inseridas, aprovadas ou aceitas por alguns, e outras que já aceitaram, então eu vou dizer as 9. A inteligência lógico-matemática, a linguística, a musical, a espacial, a corporal sinestésica, a intrapessoal, a interpessoal e a naturalista. Nós falamos um pouquinho de cada uma delas, explicando o que acontece em cada uma delas. Então, por isso que eu não vou voltar nesse tema, é só para poder a gente relembrar. E aí, o que determina se uma pessoa ela é inteligente ou não, ela tem inteligência ou não? O que determina a inteligência, ela é um conjunto de características intelectuais de um indivíduo. Ela é a principal distinção entre o ser humano e os animais, que fala ser humano racional, né? Então, ela é a principal diferença entre a gente. Às vezes eles fazem algo por instinto. Nós fazemos, ou pelo menos deveríamos fazer, por pensar, ponderar, analisar e encontrar a melhor saída ou fazer aquilo que é mais viável. Toda criança, todo adolescente, ele é muito curioso, ele quer saber de tudo, e às vezes os pais, ao invés de estimular essa curiosidade, eles começam a cortar, a podar. Nossa, você pergunta demais. Nossa, você quer saber de tudo. Nossa, isso, nossa, aquilo. Então, assim,
você não está ajudando o seu filho. Pensa que se ele quer saber de alguma coisa, se ele quer aprimorar em algo, estimula, dê mecanismos para que ele vá buscar essas informações, peça para olhar, né, fazer uma pesquisa, procurar em algum lugar, ler um livro, para poder se informar um pouco mais daquele assunto. Então, isso você vai estar fortalecendo essa curiosidade dele. Então, assim, eu sempre digo que falar para os filhos, conversar, ajuda em qualquer processo, em qualquer etapa da vida, em qualquer faixa etária. Quando você senta para o seu filho, você conversa, explica, exemplifica, o aprendizado é muito maior. Por exemplo, não mexe ali. A criança geralmente, o adolescente, pergunta, por que não? Por que não? Eu estou falando que não, pronto, acabou, eu sou o pai, a mãe, eu estou mandando. Não é a resposta. Por que não? Eu estou dizendo para não ir ali, porque a experiência que eu tenho é que se você for ali, você vai ter esse problema, vai ter essa dificuldade. Eu vou enfiar o dedo na tomada. Pois é, você pode tomar um choque, vai causar esse problema. Então, assim, explicar, mostrar o que acontece. Porque às vezes você tem um cuidado ou você tem medo de alguma coisa por experiências que você vivenciou, mas você não quer dizer que são as que o seu filho vai vivenciar. Então você já quer que ele tenha o mesmo cuidado que você, mas ele não sabe por quê. Então, por que eu não posso beber demais? Quando você bebe demais, você altera, você fica fora do seu padrão, você não consegue ter o raciocínio, discernimento adequado. Você pode pegar, né, um veículo e sofrer um acidente, causar um acidente. Você pode fazer algo que depois você vai se arrepender. Então, conversa. Não simplesmente diga, não quero que você beba, pronto, acabou. Não quero que você faça tal coisa, pronto, acabou. Não. Mostre fatos de que aquilo pode ser prejudicial. Pode ser que mesmo assim o adolescente opte por fazer, porque como eu disse, eles são curiosos, eles querem experimentar. Tem um fato, e eu sempre gosto de trazer algumas coisas que aconteceram comigo, para poder ver assim, que são coisas normais que acontecem com todas as pessoas. Quando eu era, né, adolescente, né, isso há muito, muito tempo atrás, eu tenho um tio que ele fumava muito, muito mesmo. E o meu pai nunca fumou. E esse tio foi passar uns dias na minha casa, na nossa casa. E aí eu vi o meu tio fumando o dia inteirinho. E ele tinha prazer naquilo, em fumar, em se deliciar com o cigarro, com a fumaça. E eu achava super chique aquilo. Eu tinha 10 anos, 10, 11 anos. E aí eu perguntava pro meu tio, fumar é bom? Ele, é muito bom. E aí meu pai falava que não era muito bom. Poxa, como que duas pessoas no mesmo espaço, no mesmo ambiente, falam tão contraditórios? Só que meu pai nunca me explicou por que era ruim, o que era ruim, o mal que causava, qual o problema. E às vezes o meu tio tinha mania de me dar, né, alguns falam guimba, cotoco do cigarro, para jogar fora, né, para ir jogar fora. Um dia ele pediu para jogar, eu peguei e falei assim, já que isso é tão bom para o meu tio, eu vou experimentar e ver como é. Gente, foi colocar na boca e uma puxada só, eu já engasguei, fiquei com o estômago ruim, nunca mais na minha vida. Então assim, mas eu precisei experimentar. Infelizmente, só a palavra do meu pai não bastou. Então eu precisei experimentar para entender que aquilo para mim era ruim. Para o meu tio poderia ser bom, mas para mim era ruim. E aí eu entendi o que o meu pai falou. Então a partir daí, quando ele falava alguma coisa, eu já pensava duas vezes. E aí não quis mais ter essas experimentações, porque eu confiei nele. Mesmo ele não me explicando, vai causar problema de saúde, vai acontecer isso e isso, você vai gastar seu dinheiro à toa. É um investimento contrário, porque ele está desinvestindo na sua saúde, fazendo mal para a sua saúde, prejudicando a sua saúde, além de gastar um dinheiro. Mas eu precisei. Então, assim, infelizmente, mesmo você falando algumas coisas, o seu filho, a sua filha, principalmente na fase de adolescente, ele vai querer experimentar. E tem coisas como essas que não tiveram um impacto tão grande na minha vida de forma negativa e me ajudaram. Mas e se fosse uma outra situação? Se fosse uma droga? Se eu acabasse ficando viciada em alguma coisa?
o risco, o problema seria muito maior. Então, antes que isso aconteça, converse com seus filhos, explique, exemplifique, mostre fatos do que aquilo pode levar, do que aquilo pode fazer com que aconteça. Meu pai, ele sempre diz assim, que a gente aprende com os erros dos outros. Então, se eu já vi que uma determinada coisa, ela foi tão ruim, tão prejudicial, para que eu vou precisar fazer? Eu já vi que aquilo é negativo, eu já vi que todas aquelas pessoas que agem daquela mesma maneira, ela não se deu bem, ela teve problema. Então, para que eu vou tentar? Para dizer assim, eu sou a única, eu sou exclusiva e comigo não vai acontecer? Então, converse, explique, principalmente se você já teve alguma experiência de vida que foi negativa, o seu exemplo vai mostrar para o seu filho por que você está conversando, por que você está protegendo, por que você está dizendo que aquilo é ruim. Então, o jovem, ele é, né, o adolescente, ele é, de certa forma, flexível, curioso, ele tem a mente aberta, ele quer saber de tudo, ele quer entender tudo, e aí ele acha que o pai e a mãe nunca sabem todas as coisas, o pai e a mãe estão sempre para trás e as pessoas mais novas é que sempre sabem. E aí, gente, quando a gente fala assim, os tipos de inteligência, então tem aquela inteligência que é a inteligência normal, ela está na média entre QI, né, da avaliação da inteligência, quociente de inteligência, de 90 a 109 é uma média normal, né, mediana, acima desse valor, ela está mais ou menos em 111 por aí. Superior a esse valor, esse QI, ela está de 120 a 129 e quem é superdotado está acima de 130. Como que você vai saber se o seu filho é inteligente ou não, super inteligente ou não, superdotado ou não, se você não estimula, não deixa ele desenvolver, demonstrar essa capacidade? Então, as pessoas inteligentes, elas são mais introvertidas, mais fechadas, mais para dentro, não se abrem tanto, não são tão expansivas. Há, claro, excepcionalidades. A gente está falando num padrão geral, numa proporção, numa porcentagem, tá? São curiosas, elas são bons ouvintes, são ouvintes natos, elas são cuidadosas com o que falam, dão bons conselhos, não se contradizem e querem sempre o melhor para o outro. Então, uma pessoa que é inteligente, ele sabe que ele não sabe de tudo. Como diz Sócrates, só sei que nada sei. Então, ele sabe que ele sabe alguma coisa, mas ele pode aprender muito mais, que aquilo não é o todo, que não é finito, que não acabou, que tem muito mais ainda para aprender. Então, vocês já viram na época de escola o seu filho tentando passar a perna, né? Principalmente, eu tô falando na fase de adolescente. Um professor que manda um bilhete, ele assina pelo pai e pela mãe, ele falsifica a assinatura do pai e da mãe. Por que ele está fazendo isso? Porque ele acha que ele está resolvendo o problema. Então, ele está tentando achar uma saída para se safar de alguma situação complicada. Então, ao invés de somente brigar, gritar, botar de castigo, converse, explique o que aquele simples gesto de falsificar uma assinatura do pai e da mãe pode trazer de consequência para a vida dele. O que uma falsidade ideológica, você se passar por uma outra pessoa, você falsificar uma assinatura, o que pode causar? Porque até na cabeça dele, até aquele momento, não é com essa maldade, não é com esse intuito, é simplesmente para se safar de uma situação. Mas isso pode trazer consequências se ele vai fazendo isso muito frequentemente, vai se tornar um hábito e aí ele vai por outros caminhos. Então, mostre para ele que toda a ação, ela tem uma consequência, tem uma reação. Então, o que ele quer para a vida dele? Então, converse, explique, fale algumas coisas que você já fez, mostre para ele todas essas consequências e dê as orientações, as boas conduções do que a gente falou anteriormente de valores, de exemplos. Então, o seu filho é seu espelho. Tudo bem, a gente sabe que tem alguns jovens que lá no futuro acabam se desviando do caminho por outras situações e a gente não pode 100% culpabilizar os pais. Mas se você tiver um olhar atento, um cuidado especial com seu filho, você vai evitar muitos problemas, tá bom? Então, um abraço para todo mundo, beijos.
Fiquem com Deus e até a próxima.